Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. O pastor Jorge disse, tiramos o paletó. Só estava esperando ele tirar, irmão. Glória a Deus. Eu sou lá do sul, né? Então, 15 graus para a gente é verão. Quando chega aqui em Belo Horizonte, tem um sol para cada um. Aí a gente sofre um pouquinho, né? E essa pele branca que não pode ver sol, senão envermelha e cria bolha. Tem que tomar cuidado. Queridos, a paz, feliz de poder estar aqui, poder falar ao coração dos pastores. Tem sido o meu trabalho de alguns anos, e eu tenho um amigo que diz que quando você prega para pastor, é como se você fosse um leão na cova dos Daniéis, né? E não um Daniel na cova dos leões. E realmente, porque a gente diz, abre o texto, o pastor já sabe o que está escrito, né? Certamente ele já pregou sobre aquilo. Mas hoje, aproveitando o que o pastor Jorge estava falando aqui, sobre nós estarmos num cenário político, né, numa data muito promissora, e então eu queria trazer uma palavra aos ministros do Senhor. Aos ministros que, independente do lugar que vão exercer a função, eu acho que Deus tem agentes de transformação em todos os ambientes. O desejo de Deus é levedar toda a massa, estar em todos os lugares, né? Afetar a cultura, afetar o esporte, afetar a educação. O segredo de Deus, Deus não ama a igreja evangélica, Ele ama toda a terra. Amém? A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Não, Deus amou o mundo. O mundo é o cosmo, é a criação, é tudo que foi criado por Ele. E quando a Bíblia diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a palavra criatura ali não está falando do indivíduo, do ser humano, está falando de tudo que foi criado. Então é muito provável que você está pregando, as árvores estão ouvindo, as aves estão ouvindo, os animais estão ouvindo, porque se por um homem a criação ficou sujeita à vaidade, por um homem ela também pode ser remida, e ela foi remida na cruz através de um homem. E cabe a nós como igreja remir os ambientes, remir os cenários. Deus não quer destruir nada, irmãos. Deus quer remir tudo. Deus não quer acabar com nada. Deus quer remissão em todos os ambientes, em todos os lugares. Deus quer ser o Senhor de toda a terra. Então o evangelho não é só a ver com a salvação. Salvação? Às vezes as pessoas se assustam quando eu digo, a salvação é só a porta de entrada. O evangelho tem a ver com o senhorio de Cristo, com o senhorio de Cristo em todos os ambientes, em todos os lugares, seja eles de governos ou não. E nós precisamos entender isso, principalmente num cenário como nós estamos vivendo, um cenário político, que tem a oportunidade de remir algumas áreas, entendendo que Deus nunca deu poder para um homem governar sobre outro homem. O governo sempre é em favor do outro, não sobre o outro. A ideia original de Deus é sempre que a gente exerça governo em favor do próximo. Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, ela está dizendo que, não que ele manda na sua esposa, mas que ele exerce governo em favor dela. Governo sempre foi em favor. O primeiro homem a vender outro homem como escravo na história bíblica foi Nimrod, o homem que fundou a Babilônia. Foi o primeiro homem a negociar a vida de outro homem. Ele vendeu outro homem como escravo. Por isso que em todos os lugares onde homens negociam a vida de outros homens, o princípio é babilônico, não celestial. O princípio de Deus sempre é celestial. E a coletividade está no vocabulário de Deus, expresso no vocabulário. Façamos. Façamos vem de coletividade. Essa é uma expressão coletiva de Deus. Embora Deus faça na minha vida, como Luiz Hermínio, a ideia original de Deus sempre foi fazer como um arquétipo, para que ele seja o arquétipo de todos. Deus levantou uma nação, para através dessa nação, ser o arquétipo de tudo que Ele quer fazer em todas as nações. Toda vez que Deus levanta Ele levanta como modelo, como um arquétipo, ou seja, como modelo, como um exemplo, para aquilo que Ele quer fazer para o todo, para o coletivo. E tem uma palavra no meu coração, que tem falado muito
nesses dias, né, esses dias de casa, essa é a primeira viagem que eu faço depois de março. Até minha esposa me ligou hoje de manhã e disse: amor, dormiu bem? Eu disse: não estou mais acostumado a dormir sozinho, amor. A gente viajava tanto, né, Reuel? E aí ficamos 6 meses em casa, e essa é a primeira viagem que eu faço, pastor Jorge. Primeira viagem, é a primícia. E aí ela me ligou hoje de manhã: amor, dormiu bem? Eu disse: não, eu não acostumei mais a dormir sozinho, estou 6 meses em casa. E você já viu que a vida é feita de hábitos, né? Glória a Deus. Então, se nós queremos servir pessoas, se nós queremos abençoar pessoas, se nós queremos carregar pessoas. Esses dias eu falei, fiz uma oração e disse: Senhor, eu quero carregar a tua presença. Ele disse: então carregue pessoas, porque a minha presença está nas pessoas. Carregue pessoas, coloque pessoas no teu rumo, coloque pessoas ao seu lado, coloque pessoas para que você possa servi-las. O meu foco, Luiz, é a cruz. O meu foco nunca foi a multidão. Jesus nunca parou na multidão, porque ele tinha um alvo, a cruz. Se nós pararmos na multidão, não chegaremos aonde Deus deseja, irmãos. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o eunuco. A Bíblia diz que em Mateus, eu acho que é 19, diz que alguns se fizeram eunuco pelo reino de Deus. 19:2, mas eu não vou ler Mateus, eu vou ler o livro de Esther, capítulo 1, por favor. Eita! Um ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória. No ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aleluia. Sabe o que eu tenho aprendido? Que Deus não dá autoridade para quem tem posições. Deus dá posições para quem tem autoridade. Então, antes de buscar as posições, nós devemos buscar a autoridade de Deus. A autoridade não está na posição, ela está na renúncia. Quanto mais eu renuncio a minha vida por uma causa coletiva que tem a ver com a edificação do reino de Deus, mais o Senhor vai me dar autoridade. E como é que eu sei que eu tenho autoridade, pastor? Ah, você sabe, porque quanto mais você tem, menos você quer usar. Você não precisa lembrar os outros que você tem autoridade. Se você tiver que lembrar alguém que você tem autoridade, é porque você não tem mais. A autoridade é perceptível, ela flui de você. A autoridade, ela é a capacidade de mudar os ambientes, de transformar os ambientes. É só de você chegar em algum ambiente, ele pode ser transformado. Você não precisa nem falar. Jesus falava manso e as pessoas diziam: olha como ele tem autoridade. Então eu oro para que uma unção de autoridade toque Belo Horizonte, toque Minas Gerais, toque os homens, as mulheres que Deus está levantando nesses dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Esther, capítulo 1. E o versículo de número 10 diz assim, eu vou ler do 10 até o 16. Diz assim: ao 7º dia, o rei, estando já alegre do vinho, o seu coração, mandou que Meumã, guarda esses nomes aqui, Meumã, Biztá, Arboná, Bigtá, Abigtá, Zetá e Carcás. Não coloca esses nomes nos seus filhos não, irmão. Mas guarda esses nomes. São 7 nomes. Os 7 eunucos que serviram na presença do rei Assuero introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa, para mostrar aos povos, os príncipes, a sua formosura, pois era extremamente formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou atender a ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a ira.
Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, por que assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito? E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admitar, Tarsis, Mares, Marcena, Melcumã, os 7 príncipes dos persas, dos medos, que viram o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos no reino. O que se deve fazer segundo a lei a rainha Vasti? Ela não cumpriu a ordem do rei Assuero dada por intermédio dos eunucos. Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti pecou não somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala em Mateus 19:12 que muitos se fizeram eunucos por causa do reino. Alguns eram feitos eunucos, outros se fizeram eunuco. Estenda a mão para cá, me abençoa. Eu recebo essa palavra. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Queridos, nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos ser mais práticos. Não adianta ser muito ortodoxo, nós precisamos ser ortopráticos. A gente precisa praticar o que a gente ensina e o que a gente está esperando, né? Alguém me perguntou esses dias: pastor, quais são as suas perspectivas para os próximos dias? Eu digo: olha, tem 2 trilhos no meu coração. Um que espera a volta de Cristo, mas outro que trabalha pela realidade presente dos nossos dias. Eu estou olhando firmemente para Jesus, esperando que Ele volte, para que o seu governo seja estabelecido na terra, como profetizou Daniel no capítulo 2, que uma pedra seria arrancada, sem a ajuda de mão de homem, daria contra o pé da estátua, e um governo eterno seria estabelecido. Então essa é o meu primórdio, eu estou esperando isso. Só que eu vivo numa realidade presente. Nós somos seres espirituais, cristãos, glória a Deus, pastores, mas nós também somos seres sociológicos, somos seres biológicos, somos seres psicológicos, temos emoções, sentimentos. Como ser sociológico, eu vivo no meio de gente, amém? Eu preciso trabalhar porque eu vivo no meio de gente, eu cumprimento pessoas, eu tenho acesso a lugares, e eu também sou um ser biológico. A Bíblia me ensina até a comer, irmão. É uma coisa tremenda, é uma coisa maravilhosa. Então às vezes a gente se adequa somente a ser um ser espiritual. E como disse um homem, Blaise Pascal, um físico, ele diz o seguinte: que não somos seres humanos indo no domingo na igreja buscando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E essa passagem pela experiência humana, eu preciso ser ortoprático. Eu preciso ser prático na minha fé. A minha fé precisa ter diretivas, princípios corretos. Porque eu estou manifestando, estou representando algo. Então, nós precisamos disso. Ontem nós falávamos aqui à noite, num seminário tremendo, aconselho você, se puder, esteja hoje à noite, maravilhoso, tem sido, Curados para Amar. E nós falamos ontem uma coisa interessante, que o Senhor me repreendeu esses dias sobre isso. O Senhor disse: Jesus nunca censurou as pessoas com a sua santidade, Ele censurava com o seu amor. Jesus nunca censurou nenhum ambiente com a sua santidade. Jesus nunca chegou num lugar e as pessoas se sentiam constrangidas por causa da sua santidade. Elas se sentiam constrangidas por causa do seu amor. Jesus amava tanto, exalava tanto, que as pessoas se sentiam constrangidas, né? Então nós precisamos viver isso, querido. Esse é o nosso princípio. O princípio do perdão é incondicional para um ministro de Cristo. O princípio do perdão é incondicional para um discípulo de Jesus. A falência do perdão numa geração, ela certamente, essa geração vai se perder, ela não vai chegar onde Deus deseja. Porque é o perdão que te dá a condição de dar continuidade para aquilo que Deus te chamou para fazer. E a Bíblia é tão clara que diz que até na hora da oferta, quando você for ofertar para alguém, ou for ofertar no altar, você tem que primeiro consertar com alguém para a sua oferta ser aceita. Por quê? Porque é o perdão que te dá continuidade.
É o perdão. E às vezes no calor, né, a gente como ministro, e eu vou falar hoje sem filtro, amém, irmãos? Glória a Deus, estou falando para pastores, amém? Fica tranquilo aí, se você não gostar, a hora que passa. Então, nós muitas vezes nós não entendemos isso. Nós vamos, a gente até no calor da mensagem diz assim, ó, quem é de outra igreja? Irmão, não existe outra igreja. Só existe na nossa cabeça secularista. Não existe, como o pastor Jorge falou aqui, tem várias movimentações. As movimentações, as diferenças, ela é a beleza do corpo. As diferenças é a beleza do corpo. Eu não posso usar das diferenças para viver indiferença. Então nós precisamos sim, se a igreja soubesse a sua força, se ela soubesse aquela palavrinha, está consumado, que Jesus gritou na cruz, está consumado, ela parava de tentar fazer algumas coisas para consumar, porque já está consumado. A obra da cruz, ela é perfeita. A obra da cruz, ela é perfeita, meu irmão. Agora, deixa eu colocar algumas coisas aqui. A obra da cruz é perfeita, mas não é completa. Eita, soou heresia, não soou? Eu particularmente prefiro ser chamado de herege do que de religioso. Porque é muito mais fácil você tirar a pessoa do pecado do que da religião. Por isso que do Egito Deus foi buscar o povo. De Babilônia ele disse, sai dela, povo meu. A obra da cruz é perfeita, pastor? É perfeita, mas ela não pode ser, ela não é completa. Por quê? Porque para ela ser completa, a igreja precisa fazer o seu trabalho. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a obra da cruz é perfeita, mas para você saber que é completa, eu tenho que te falar. Eu tenho que te ensinar. Eu tenho que dizer, querido, Jesus já morreu por você. Amém? Jesus já fez por você. Agora alguém precisa ir dizer para essa pessoa que está pronto, para ela tentar parar de agradar Jesus com seus estímulos. Então o meu trabalho é dizer, a obra é completa, a obra é perfeita. Por isso que Jesus morreu, ressuscitou e encarregou a igreja de dar continuidade. Deus enviou seu Filho, Jesus enviou o Espírito, e o Espírito enviou a igreja para dar continuidade. Agora, para mim pegar o que Deus está me dando, eu tenho que soltar o que Ele está pedindo. Como é que eu vou pegar o que Deus está me dando se eu não soltar o que Ele está pedindo? Pegou aí, não pegou? Então vamos abrir a caixa preta aqui, peraí. Veja bem, quem é que faz academia aqui? Deixa eu apontar para uns aqui que está em promoção, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai na academia no primeiro dia e você já cai no primeiro dia. Por quê? Porque você já paga 6 meses adiantado, porque está em promoção. No terceiro dia você fica pensando, meu Deus, eu já paguei e eu preciso ir agora, porque já está pago. Na volta da academia você já passa na farmácia e compra um Torcilax, um Dorflex, porque você está mal. E o primeiro dia é terrível, porque o cara que está lá te auxiliando, ele diz assim, ó, pastor, vamos devagar, pega 2 quilos. Eu disse, não, eu pego 5, pode botar 5 aqui, meu filho. Ele diz, pastor, pega 2 quilos. Não, pego 20, pode botar 20. Mas você está mexendo em lugares do seu corpo que você nunca mexeu. E toda vez que você mexe em músculos do seu corpo que você nunca mexeu, vai doer. Por isso, cada vez que a gente entra num cenário que a gente nunca entrou, a gente tem por tendência, o sangue de Jesus tem poder, se afastar. O que nos está faltando é um batismo de santidade, irmãos, para entrar em alguns lugares e transformar esses lugares. Amém, querido? Nós somos chamados para isso. Fomos chamados para isso. E aí, 3 meses na academia, aquele peso de 20 quilos que quase te matou na primeira semana, agora você pega ele e pronto. A minha pergunta é, diminuiu o peso?
continua 20 quilos. Mas por que você criou agilidade naquilo? Porque o músculo exercitado torna o peso mais leve. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa exercitar para ficar mais leve, irmão. Amém? E uma delas é a vida de santidade e de pureza. A Bíblia diz que quem subirá ao monte do Senhor, o que é limpo de mão e puro de coração. O que é limpo e puro? Irmão, se você olhar daí, você vai ver essa água. Está limpa ou não está? Está limpa. Agora você pode me dizer que ela está pura? Não, só eu posso. Porque só eu experimento. Então só Deus pode medir a pureza do coração de um homem. Porque Ele experimenta você, Ele sabe quem você é. Eu posso olhar para você e dizer, meu Deus, que homem limpo. E Deus dizer, mas precisa ser puro. Limpo de mão e puro de coração. Salmo 78, verso 72, diz que Davi apacentava Israel. Davi apacentava Israel com a integridade de coração e com a habilidade das mãos. Ou seja, a habilidade das mãos, ela não pode substituir a integridade do coração. Você já viu que a gente investe mais em habilidoso do que em puro? Nem todo mundo que é habilidoso é puro. Mas eu te garanto uma coisa, todo aquele que é puro de coração, Deus vai torná-lo habilidoso. Deus vai torná-lo habilidoso. Então, meu irmão, se esses dias você está tendo dificuldade, essa pandemia veio, atrapalhou o seu cenário, atrapalhou sua agenda, você teve que parar sua igreja, parar seus cultos, você está terrivelmente depressivo, está em angústia, meu irmão, se a pureza do coração continua aí, fica tranquilo, a qualquer hora a fonte arrebenta de novo, vem tudo para fora de novo. Deus recomeça sempre com os puros de coração, sempre. Quem subirá ao monte? Quem permanecerá no seu santo lugar? Nós somos bons de causar impacto, muito bons. Eu faço uma live da minha casa de manhã com 10, 12, 15 mil pessoas. Impacto, todo dia. Mas nós temos que causar continuidade. Nós precisamos causar continuidade. Nós precisamos ter uma cultura de continuidade. De pensar nas nossas próximas gerações. Que governo nós vamos deixar para os nossos filhos? Que igreja nós vamos passar aos nossos filhos? Porque eu não quero só que meus filhos sejam estimulados por mim, eu quero que eles sejam realmente reposicionados, porque os pais é que dão destinos para os seus filhos. E quando eu olho para esse texto que nós lemos em Esther capítulo 1, os 7 eunucos do rei Assuero, homens escolhidos para cuidado, para o embelezamento, para o preparo, para servir o rei, e eles também preparavam as rainhas, eles eram eunucos. E é tão interessante que, como eu disse, Mateus 19:12 diz que eunucos que se fizeram por causa do reino. Tem pessoas que se fizeram eunuco, eles se separaram para Deus, por causa do reino de Deus. Eunucos que se fizeram por causa do reino dos céus. Se fazer eunuco, querido, é se tornar uma ferramenta, para o reino de Deus. Eunucos espirituais, que não olham para a noiva como um objeto de prazer, porque a noiva não é deles, a noiva é do noivo. Pastor Jorge, quando vieram para João Batista, disseram, sabe aquele cara que você batizou? Ele está batizando também. Sabe aquele homem que você batizou aqui, João? Ele abriu uma igreja ali, está batizando também. Aí eu creio que João Batista dá uma risadinha e diz, mas ele é o noivo, eu sou só amigo do noivo. Deixa eu falar uma coisa para você, na cultura judaica da época, o que era ser amigo do noivo? Por exemplo, quando um homem desposava uma mulher, se tornava noivo dela, ele não podia mais vê-la. Cada vez que ele quisesse conversar com ela, ele tinha um amigo, e esse amigo é que levava os recados, esse amigo que levava os chocolatinhos, levava as tâmaras, levava os presentes, esse amigo que ia dizer ao noivo, está com saudade de você, e trazia o recado. Ele ficava fazendo o trabalho do Espírito Santo, entre a noiva e o noivo. É forte, irmão. E era muito comum de a noiva se afeiçoar pelo amigo do noivo, porque
Era ele que vinha falar, ele mandou dizer para você que você é linda, que você é cheirosa, que você é isso. Ela ficava toda faceira e era muito comum isso. Ela podia se apaixonar pelo amigo do noivo. Sabe o que eu quero dizer isso para você? Você não pode permitir que a noiva goste mais de você do que do noivo. Você é só o amigo do noivo. É você que traz o recado, é você que traz o presente, é você que traz os dons, é você que libera os dons, é você que ministra sobre a noiva. Mas por favor, não deixe a noiva se apaixonar por você. Ela tem que se apaixonar pelo noivo. Por isso que João Batista disse, ele disse: eu sou só amigo do noivo, eu só trago os presentes, eu só trago o chocolate, eu só trago as boas notícias, eu só trago os elogios. Mas ela é apaixonada mesmo por ele. Por isso, ministros do Senhor, não permita que a igreja se apaixone mais por você do que por ele. Esse é o trabalho dos eunucos. Os eunucos, eles preparavam a noiva, mas eles não tinham prazer nela. Eles não usavam a noiva como objeto de prazer. Eles não usurpavam a noiva pelos seus interesses pessoais. E esses 7 eunucos foram responsáveis pelo cuidado da rainha. A palavra eunuco vem da palavra vigilante da cama. Sabe o que é isso? É você preparar o leito e saber que não é você que vai dormir ali. É você preparar o leito e dizer: eu estou preparando a noiva, mas a noiva é do noivo, eu não vou tocá-la, ela não é minha. Por isso, o nosso recado para todos nós, irmãos, o meu recado para você nessa manhã, ministros do Senhor, vocês que estão concorrendo a um cargo público, seja como um eunuco espiritual, não usurpe a noiva. A noiva é do noivo e eu me alegro com a voz do noivo. Eu me alegro quando a voz do noivo chega no ambiente. Nós não vamos tocar na noiva, a noiva é do noivo. E os eunucos têm um papel significativo nas escrituras. Se você olhar Jeremias 38, estende um pouco a mão para cima, irmão, tem muita unção aqui. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. E o meu coração queima por ti. Aleluia! Queima por ti. De glória. Tem muita unção aqui, irmãos. Quando Deus reúne os seus ministros, Ele quer quebrantar o nosso coração, irmãos. O Senhor quer nos reposicionar nos lugares. E o seu maior prazer não está em usurpar a noiva. O seu maior prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem. Meu amado, Aleluia. não me deixe sair Aleluia. desse lugar. Aleluia. Glória a Jesus. O meu prazer está na lei do Senhor. Não se assenta, não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eunucos, eles têm um papel fundamental na Bíblia. Se você olhar Jeremias 38, você vai ver que foi um eunuco que foi até o rei Josequias e disse o quê? Um eunuco chamado Obed-Meleque, um etíope,
Jeremias estava no poço. Ele disse: Senhor, tira o profeta do poço, porque ele vai morrer de fome, ele vai morrer de sede. Foi o eunuco que clamou por Jeremias na cisterna. Um homem que vai diante do rei clamar por um profeta que foi lançado no poço. Homens que clamam por aqueles que estão no poço. Esses são os eunucos de Deus. Homens que não estão clamando somente pelos seus ministérios, pelos seus interesses. Se você olhar Daniel capítulo 1 também, você vai lidar com um eunuco na Babilônia que olhou para 4 moços: Ananias, Misael e Azarias, Belsazar, Daniel. Ele olhou para aqueles 4 homens e percebeu que eles eram diferentes. Foi esse eunuco que reconheceu que esses 4 jovens eram diferentes. Percebeu no meio dos cativos homens diferentes. Não olhe para as pessoas, querido, com intenção de prazer. Não olhe para as pessoas com interesses pessoais, porque isso te tirará da condição de eunuco. Só um eunuco consegue ver nas pessoas pureza, clareza, dor. Como Paulo disse, ninguém conhecemos segundo a carne. Não olhe para as pessoas olhando somente para a carne delas, para os defeitos delas. Como ministro do Senhor, nós temos que achar coisas nas pessoas que as pessoas não estão acostumadas a ver. Como ministro do Senhor, nós podemos acreditar em pessoas como Jesus acreditava, ao ponto de chamar um adúltero de um homem segundo o meu coração, ao ponto de chamar Judas de amigo, ao ponto de chamar Pedro, um homem que tinha acabado de negar, e dar a chave do reino para ele, para que ele comece a igreja, para deixar claro que o princípio da igreja é sempre: vamos tentar de novo. Esse é o princípio da igreja, vamos tentar de novo. Foi eunucos também. Jeú, quando entra em Jezreel, Jezabel tenta se cobrir de enfeites, e tinha 2 ou 3 eunucos com ela na varanda, na janela. E Jeú olha para cima e diz: quem está comigo? Lance essa infeliz daí. Aqueles homens, aqueles eunucos, eles não foram seduzidos por Jezabel, porque eunucos não podem ser seduzidos pelo sistema. Eles não são seduzidos pelo sistema, pela corrupção, pela mentira, pelo engano. A gente diz assim: esse cara era crente, era servo de Deus, depois que ele ficou rico, ele desviou. Irmão, o dinheiro não desvia ninguém, ele só revela quem você sempre foi. Esse homem era uma benção, depois que entrou para a política desviou. Não, irmãos, o cargo não desvia não, a fama não desvia, a posição não desvia. É porque a gente entra em lugares que a gente não está preparado para eles. Por isso nós precisamos nos fazer eunucos para o reino de Deus. Nós precisamos, irmãos, dizer: Deus, me castra de todo prazer que não edifica o reino. Senhor, me castra de todo prazer que vai envergonhar teu nome. Senhor, me castra de todo prazer que rouba a tua santidade da minha vida. Eunucos que não podem ser seduzidos pela sua imoralidade, pela imoralidade de Jezabel, pela manipulação. Eunucos que não se rendem ao engano. Amém, querido? Vou falar uma coisa para você, ministro do Senhor, servo de Deus. O seu caráter, ele precisa ser confrontador. Nós precisamos aprender a separar o pecador do pecado, a imoralidade do imoral, porque Deus mandou a gente amar as pessoas. Nós precisamos, o problema é que nós celebramos resultados, então as pessoas que não dão resultados não têm mais o nosso amor. Nós não celebramos vida, nós precisamos celebrar vida. Dizer para a pessoa: cara, eu amo você, mas eu não concordo com o que você está fazendo. Porque senão nós só vamos ajudar quem merece e não quem precisa. Senão nós só vamos estender a mão para quem merece e não para quem precisa. Tem gente que merece o seu amor, tem gente que precisa dele. Nós precisamos aprender, parar de celebrar resultados. Eu trabalho com muita gente que não deu resultado em lugar nenhum. Tem uma casa de pastores lá em Itajaí, de pastores que tiveram problemas na sua vida conjugal, na sua vida ministerial, e eles estão lá na nossa casa, a Healing House, casa de cura.
com as suas famílias, sua esposa, seus filhos. E a palavra que nós mais falamos é: nós acreditamos em você. Nós acreditamos que Deus pode mudar a sua vida. Alguns deles nós temos que ajudar até financeiramente. E eu faço isso com prazer. Ontem nós pregamos aqui, pastor Jorge, sobre Filemão. Quando Paulo diz assim para Filemão: recebe Onésimo, não mais como escravo, mas como teu filho. Ou seja, como você vai honrar aquele que merece ser punido? Como eu posso dar méritos a quem merece ser punido? Aí Paulo diz assim para Onésimo, para Filemão: olha, fica tranquilo que eu não vou falar para ninguém que você está me devendo a sua vida. É o que Jesus está pedindo para você. Ele está dizendo assim: eu quero que você honre aquele que merece ser punido. E fica tranquilo que eu não vou falar para ninguém que você está me devendo também. É mais ou menos o que Jesus faz. Porque Jesus nunca usa a bondade dele, ele nunca usa as suas mazelas para jogar na sua cara que você também precisa. Não. Paulo diz assim: ô Filemão, ajuda Onésimo, e fica tranquilo que eu não vou falar para ninguém que você está devendo a sua vida para mim. E Paulo diz: eu podia mandar você fazer isso, mas eu confio no teu amor, e eu sei que você vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Como dar um troféu para quem merece uma surra? Como dar um beijo para quem merece um soco? Responda. Como você faria? Tem um modelo. Nós temos um modelo. Ele disse: se você não der a sua vida, como eu dei a minha, você não é digno de mim. Se você não morrer como eu morri, você não é digno de mim. Bênção, meu irmão, bênção Deus dá para os vivos, mas para os mortos Ele dá a unção. A unção Ele dá para quem está morto, não é para quem está vivo. Para quem está vivo Ele dá bênção. Eu preciso falar desses 7 eunucos aqui, irmão, porque o nome deles não está aqui de propósito, não está aqui assim por um outro motivo. O nome deles tem um significado tremendo. O nome dos 7 eunucos, sabe, claro que são nomes persas, mas deixa eu falar a origem do nome deles. Depois você estuda e confira. Os 7 eunucos, o Meumã significa fiel. Quem é o seu advogado fiel? Visitar significa saque, ou seja, aquele que você pode ir e ele tem sempre alguma coisa para te dar. Quem é esse que cada vez que você vai ele tem alguma coisa para te dar? Mesmo que seja um não, porque até o não de Deus é pedagógico. Visitar não, arbonar significa o quê? Aquele que cavalga sobre um jumento. Vai vendo. Quem é que cavalga sobre o jumento? Agora olha a palavra bigtar, aquele que pisa no lagar. Salmo 62. Quem é este que vem com as vestes salpicadas de sangue, como aquele que pisa sobre o lagar? Oh meu Deus! O quinto eunuco é abigtar. Abigtar significa o quê? Dado por Deus. Quem é que foi dado por Deus? Pelos nossos pecados. Zetar significa estrela. Quem é a estrela da manhã, irmãos? Carcar significa severo. Quem é severo com a injustiça? Então esses eunucos que servem diante do rei e da rainha, eles fazem o quê? Eles têm o DNA de Cristo, o DNA de um rei. São fiéis, eles têm o que dar, eles têm uma mentalidade de rei. Eles aprenderam a pisar no lagar, a entrar em guerras espirituais. A sua luz brilha diante dos homens como uma estrela. Estão sempre prontos a ser entregues por Deus, e são severos com a injustiça. Irmão, se a tua vida ela não confronta mais o mundo, nós estamos em sérios problemas.
A nossa vida não precisa nem ser as nossas palavras, as nossas vidas precisam confrontar. Confrontar. Trazer para dentro, trazer de volta. Nós precisamos desse DNA. O DNA de um eunuco que se faz eunuco pela glória de Deus. A história de Assuero aqui é interessante, porque se você estudar o capítulo 1, você vai ver que Assuero fez uma festa de 180 dias. Imagina, é 6 meses de festa, irmão. Ele levou 6 meses para mostrar o seu reino para os visitantes que estavam ali. 6 meses, tinha festa todo dia. E um dia ele estava alegre do vinho. Ele mandou chamar a sua rainha, disse: traz a minha rainha. Disse para ela vir com a coroa, que eu quero mostrar ela para as nações. A minha pergunta é: do que adianta o rei ter uma rainha que ele não pode mostrar ela para as nações? Do que adianta Jesus ter uma igreja que fica escondida dentro de 4 paredes, que ela não pode fazer nada lá fora, não pode mostrar a sua coroa de justiça? Do que adianta? E a rainha disse: não vou. Eu também tenho uma festinha. Fiz a minha festinha particular. Meu irmão, quando o reino está em festa, a sua festinha particular não conta mais. Quando Deus está juntando o reino para uma festa, a festa agora é do reino. Nós temos que saber: Senhor, eu sou cooperador. Se eu sou cooperador, o que é que o Senhor está fazendo? Porque eu quero cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não vou fazer a minha festinha particular para me sentir também do reino. Não. Muitas festinhas particulares, igreja, tem roubado você da festa do reino. E se você não participa da festa do reino, certamente você perde a coroa de autoridade. Por quê? Porque a gente tem medo. Sabe por quê? Porque os extremos da verdade, eles são mais perigosos do que a base da mentira. Nós temos medo de entrar em alguns lugares para a gente não desviar. A gente tem medo de falar em algumas mesas. A gente tem medo de entrar em algumas festas. Por que não? Porque o sangue de Jesus tem poder. Isso Deus não se agrada. Meu irmão, Jesus estava enfiado em festa. Jesus estava enfiado em tudo quanto era buraco. Tinha gente que ficava na porta olhando, dizendo assim: se ele fosse profeta, ele não estava aí. Estava aí sim. Jesus sabia onde ele precisava estar. Uma multidão quer levar ele para casa. Ele olha para um cara indigno em cima de uma árvore e diz: é você aí, ó. Eu vou aí na sua casa, desce. Jesus não pregou para ele. Jesus não disse: seu ladrão, seu corrupto, seu mentiroso, seu adúltero. Não, Jesus disse nada. Aquele homem ficou apavorado com a presença de Jesus na casa dele. Ele ficou apavorado. Ele vinha na mesa e dizia: Senhor, eu sou ladrão. Jesus dizia: tá bom, querido, eu já sei que você é ladrão. Aí depois ele via: Senhor, eu quero devolver 4 vezes mais. Tá bom, meu filho, devolve. Senhor, eu quero repartir meus bens com os pobres. Ei, hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. A sua vida, só de você estar aqui é um confronto. Tem alguns lugares que você vai, é um confronto. Aleluia. Quer censurar as pessoas? Censure com amor, não com religião. Quer censurar as pessoas? Censure com amor. Ame-as tanto que elas não suportam viver sem ouvir você, sem tomar os teus conselhos. Seja apaixonado por gente, irmãos. Jesus amava gente, e não importa de onde elas estavam. Jesus amava a gente. Ele soltava a semente, e se caísse em terra boa, as pessoas vinham atrás dele. Se caísse no meio do caminho, ok. Se caísse dentro dos espinhos, ok. Se caísse no meio das pedras, ok. E aí, por isso que tem muita igreja, irmão, que está perdendo a festa do reino. Porque tem uma festinha particular, dá mais ênfase à sua festa particular do que à festa do reino. Aí Vasti perdeu. E aí era preciso de uma outra rainha. E aí você conhece a história. Uma moça que foi preparada para ocupar esse lugar. Uma moça que foi preparada. Irmão, por favor, não entre nesse lugar.
Vem para a festa do reino. Mas eu não concordo. Irmão, tem muita coisa que eu não concordava. Que Jesus disse assim: ô Luiz, você não está entendendo. Você não está entendendo. Se eu precisar de alguém para me defender, eu não sou Deus, fica tranquilo. Eu não preciso de ninguém para me defender não, Luiz. Eu preciso de alguém para mostrar quem eu sou. Eu disse: não, mas eu prego o que o senhor faz, eu prego o que o senhor é bom, eu prego. Ele disse: Luiz, eu não preciso de ninguém para falar do que eu faço, porque os céus já proclamam o meu nome, a terra anuncia as obras das minhas mãos. Eu não preciso de um homem para falar das coisas que eu faço. Eu preciso de um homem para representar quem eu sou. Por isso que o único lugar que eu coloquei o meu espírito foi em vocês. Vocês não estão entendendo? Eu queria que vocês representassem o meu amor diante das pessoas. Não adianta ficar falando que eu curo, que isso tudo é muito bom, Luiz, é legal, mas os céus já fazem isso. Eu quero que as pessoas, quando olhar para você, vejam o meu amor. Eu quero que quando as pessoas olhar para você, entrar na sua sala, entrar na igreja que você pastoreia, vejam o meu amor através da sua vida. Eu não preciso de ninguém para me substituir, eu preciso de alguém para me representar. Eu procuro pessoas para me representar. Cadê os ministros do Senhor de Minas Gerais? Eita, de todo o estado do Brasil, que vão representar o Senhor nesta nação. Independente, querido, se você está com uma Bíblia na mão, uma caneta na mão. Independente, meu filho quer ser jogador de futebol. Meu menino tem 14 anos, está jogando bola. Ele diz: pai, eu quero representar Jesus nos campos. Eu digo: amém, meu filho, não é fácil. Não é fácil. Ele disse: mas eu quero. Amém. Tem gente que liga lá para casa e diz assim: o sangue de Jesus tem poder, seu filho precisa ser pastor. Mas se ele quiser representar num estádio. Nós não entendemos que Deus quer levedar toda a massa. Deus quer transformar o mundo, irmãos. Ele não quer só encher cadeiras, Ele quer transformar o mundo. Quer mudar a vida das pessoas em todos os ambientes. Por isso, se Deus está abrindo oportunidade para você ter cargos, querido, para você ter posições, querido, leva um cetro de justiça na sua mão. Sim, porque aquele que muito dado é muito exigido. Leva um cetro de justiça na sua mão, leva a sua vida. E existem muitas transições, porque Deus nos dá a posição. Deus nos dá, pastor Jorge. E às vezes a gente diz assim: Deus me abençoou, me deu uma posição. Quando Ele te der a posição, Ele não está te abençoando, Ele está te provando. Na realidade, Ele te abençoa quando Ele tira você. Ele te prova quando Ele te dá. Porque tudo que Deus te dá, você vai ter que devolver para Ele. Oh, Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele. Tudo, toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio, todas as riquezas, todas as posições, todas as decisões. Sim, se você estiver disposto a devolver para Ele, Deus certamente vai te dar. Teve um homem na Bíblia que tinha tudo. Quando ele pisou na bola, ele foi para o deserto sozinho. E ele não pediu: me dá o trono de volta, me dá o cetro de volta, me dá a coroa de volta. Não, ele só disse: me dá um coração puro. Me dá um coração puro, Senhor. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Oh, meu Deus, alguém está me entendendo? Levanta a sua mão e solta, irmão. Eu quero ser. Solta essa unção. Eu quero ser. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Aí aparece a menina. Hadassah aparece lá. Hadassah. Sabe qual é a diferença de Hadassah
Oh, meu Deus. Se comporte, você está numa igreja evangélica, hein? Se comporte. Sabe qual é a diferença de Vasti e de Esther? É que a Vasti foi chamada para entrar no reino e não quis. Esther não. Ela disse assim para Mardoqueu: faz 30 dias que o rei não me chama, eu vou entrar. Eu vou entrar. Vasti foi chamada, ela não foi. Ela disse: eu não vou, eu tenho orgulho, eu tenho um ministério. Ei, deixa eu te falar, você não tem um ministério. Deus não te deu uma missão, a missão é dele, ele deu você para a missão. Deus não dá igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. Deus não deu uma missão para você, ele deu você para a missão é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então quando você acordar de manhã, pergunta a Deus: o que nós vamos fazer hoje? Aí a Daça, não. Mardoqueu vai para a porta do palácio em Esther capítulo 4. Ele vai para lá interceder, Rodrigo, porque a nação está sendo destruída. Ele vai para a porta do palácio com roupa de trapo. E a Esther vê, chega a notícia para ela: teu tio está lá na porta. Teu tio está lá na porta com roupa de trapo. Ela disse: não, leve essas roupas novas para ele entrar. Não. Mardoqueu para mim representa os intercessores, aqueles que trabalharam para Esther entrar no palácio, mas agora estão trabalhando para ela sair, para ela olhar para o mundo lá fora, para ela ver que aquela posição que foi dada para ela é para interceder por quem está lá fora. Isso não tem a ver com a sua denominação, tem a ver com o reino de Deus. Então, meus irmãos, ministros do Senhor, as posições que Deus certamente vai entregar para alguns de vocês nos próximos dias, não tem a ver com a sua denominação, simplesmente tem a ver com todo o reino de Deus, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer com você. Amém? Nós somos muito religiosos, irmãos. Amém? O cara aceita Jesus, não vai mais na casa do parente porque ele ainda é católico. Não vai mais na casa do outro porque ele... Não, eu não vou lá porque tem uma santa desse tamanho na porta. Que isso, irmão? Que briga de rua é essa? Isso é briga de rua. Nossa guerra não é contra carne nem sangue. Nossa guerra é nas regiões celestiais. Esther não foi chamada para entrar. Mardoqueu estava lá, ele disse... Quando chegou as roupas limpas, ele disse: não, eu não quero entrar, eu quero que ela saia. Eu quero que ela entenda por que ela foi colocada aí. Quem sabe não foi para esta hora que Deus te colocou aí, meu irmão. Quem sabe não foi para esta hora. A tempestade revela que Jesus está no barco. Quem sabe não foi para esta hora. O caos revela quem é de Deus e quem não é. O caos sempre vai revelar quem é bom e quem é ruim. Não é a bênção, é o caos. E Esther disse: eu vou entrar. Eu vou entrar. Essa é a diferença de Esther e Vasti. Que Vasti foi chamada e não foi. Esther disse: eu vou. E se ele me matar, eu morri. Se eu morrer, eu morri. Eu vou entrar. E quer saber, ela não foi entrar para pedir nada para ela. Ela entrou por causa de uma nação que estava sendo destruída. Ela disse: eu vou entrar, ora por mim, jejua por mim, porque eu vou entrar. Eu vou entrar. Ei, Deus, eu não quero entrar para que o Senhor aumente o tamanho da minha igreja. Eu não quero entrar para que o Senhor aumente a minha unção, não. Eu quero entrar pela nação brasileira. Eu quero entrar por aquilo que o Senhor vai fazer nesse país. Eu quero entrar pela tua glória, Deus. Eu quero entrar porque o Senhor vai mudar essa nação, em nome de Jesus. Eu quero entrar. Se ele estender o cetro para mim, Rodrigo, eu estou bem. Se ele não estender, eu morro, não tem problema. Eu não tenho mais reputação. Eu vou entrar.
E quando ela entrou, o rei se assustou. O rei parou tudo, ficou olhando. Quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Quem é esta que aparece? E ele estendeu o cetro e disse: fala, minha rainha, eu te dou até a metade do reino, se você quiser. Ela disse: não, sabe o que é? Eu vou fazer uma jantinha lá em casa, e eu queria fazer uma festa só para você. Eu quero fazer uma festa, Jesus, só para você. Eu quero servir a mesa e arrumar a mesa só para você. E aí, sabe quem é que foi junto? Amã foi junto. Porque sempre que você faz uma festa para Deus, o diabo também aparece. Ele pensa que a festa é para ele, mas não, a festa é para a glória de Deus. Alguém levante a mão e diga: eu vou fazer uma festa para a glória de Deus. Levanta a sua mão, querido. Fica de pé comigo, vai, fica de pé Nós comigo. preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus, meu amado, meu amigo. Tu és bem-vindo. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés. Vamos ficar só aos seus pés. Aleluia. Senhor, nós oramos. Levanta eunucos espirituais em Belo Horizonte e Minas Gerais. Torna a tua igreja uma igreja santa. Pastor Jorge me permitiu chamar você. Chamar você que diz assim: cara, eu preciso desse batismo. Eu estou muito crítico, eu estou muito chato, eu não estou enxergando as pessoas como Deus enxergaria. Eu não estou enxergando o cenário como Deus enxergaria. Ainda que algumas pessoas te tenham por desviado, ainda que algumas pessoas te tenham por falsos profetas, ainda que algumas pessoas te tenham por aqueles irresponsáveis, mas eu quero chamar você. Procura um lugar nesse altar, irmão. Nós estamos entre irmãos, somos entre pastores aqui. Vamos pedir para o Senhor: Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude, nós queremos fazer uma festa para você. Eu sei que Deus vai colocar homens, vai dar posicionamento para homens e para mulheres nos próximos dias nessa cidade. Eu sei que Deus está mexendo nos governos, está estabelecendo alguns, reformulando outros. Há um cenário no mundo, irmão, sendo estabelecido. E a igreja, ela pode contribuir com isso se ela for sacra, se ela for santa, se ela for imaculada, se ela não tocar na noiva com interesses pessoais, se ela não usar a noiva para o seu bel prazer. A noiva é do noivo. Eu sou um eunuco espiritual, eu não vou ter prazer, ela não é minha. Eu não vou me encantar por Jezabel, eu não vou me encantar pelos espíritos de controle, manipulação e imoralidades, não. Eu estou disposto a mudar de vida. Deus conta muito com os ministros dessa geração, irmãos, muito. Eu não paro de liberar bênção. Eu não paro de olhar para os meus irmãos e dizer: Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer transformar suas vidas. O meu trabalho é te abençoar. O meu trabalho é liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora, se você vai ser prudente ou não, não é um problema meu. O homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha.
O homem imprudente, ele constrói sobre a areia. Agora, a desobediência também constrói. E quanto mais eu construo no padrão da desobediência, eu posso ter sucesso também, porque a desobediência também me traz um sucesso momentâneo. Mas quando vier a tempestade, quando vier os dias maus, a minha casa cairá. Amém, irmãos? Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Temos um propósito de Deus nas nossas vidas. Deus quer fazer coisas sobrenaturais com os seus homens, com as suas mulheres, irmãos. Nós estamos em um tempo de transição, Deus está estabelecendo Esther, está recolhendo algumas Vastis, está transicionando alguns cargos. Não é todos, mas alguns Deus está fazendo isso. Não tente, não ore para ficar de pé aquilo que Deus está derrubando. Não ore. Agora, o que você puder orar para Deus levantar, ore. Ore sim, não tenha medo da sua reputação. Eu estou sofrendo na carne perseguições por amar pessoas. Não tem problema, eu fui treinado para isso. Eu fui treinado para esses dias para apanhar. Eu fui treinado nesses dias para sofrer perseguições. Deus me preparou para esse momento. Mas ninguém vai me dizer o quanto eu posso amar e quanto eu posso abençoar. Porque esse é o meu trabalho, esse é o seu trabalho de igreja do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pelo batismo de santidade na igreja do Senhor. Nós oramos pelo batismo de santidade na igreja do Senhor. Nós oramos pelo batismo de santidade nos ministros do Senhor. Vem com o teu fogo, Senhor. Vem com a tua glória, vem com o teu favor, vem com a tua unção, vem com o teu poder, Deus. Sim, Senhor, sim, Senhor.